Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso gratuito de Teologia. Hoje vamos estudar o nível Master, a disciplina é a Martiologia, a doutrina do pecado. Nós vamos estudar hoje a aula de número 38, a respeito da derrota do pecado. Então, muito bem, o versículo inicial está aqui em Gênesis 3, verso 15, que diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na tradução da King James, aqui eu li na tradução na Almeida, revista corrigida. Na tradução King James, onde está aqui, esta te ferirá, ao invés de esta está ele te ferirá a cabeça. E o ele com letra maiúscula, né, já apontando para quem de fato seria aquele que iria ferir a cabeça de Satanás. E esse texto aqui, Gênesis 3,15, é conhecido na teologia como o proto-evangelho ou primeiro evangelho, o próprio Deus anunciando que alguém viria da descendência da mulher e iria vencer Satanás, esmagar a cabeça de Satanás. Satanás veio, aqui a este mundo e ele trouxe o pecado. O ser humano pecou, tomou a decisão de pecar, como o diabo também tomou essa mesma decisão, e o pecado foi transmitido a todos. Já estudamos isso em aulas passadas, a transmissibilidade do pecado. Mas Deus resolveu providenciar um meio para derrotar o pecado. Só que para fazer isso, Deus não violaria o nosso livre-arbítrio, Deus estabeleceu princípios que Ele mesmo se obriga a cumprir. O Salmo 138, 2, o texto vai dizer que Deus colocou a sua palavra acima dele mesmo. Então, aquilo que Ele fala, Ele mesmo cumpre, Ele mesmo se obriga a cumprir. Então, para trazer a derrota do pecado, Deus não trouxe de uma vez só. Ele foi fazendo de maneira gradual, gradativa, sem violar o nosso livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, trabalhando para que nos parecêssemos a cada dia mais com Ele. E Deus vai fazendo isso. No Antigo Testamento, nós vemos esse trabalhar a partir do momento que Deus dá os 10 mandamentos a Moisés. E Deus não dá só os 10 mandamentos, depois vai dar uma série de regras, uma série de coisas que eles deveriam fazer. Os mandamentos estabelecem como deveria ser o relacionamento do homem para com Deus e do relacionamento do homem em sociedade, vivendo com os demais. Mas é interessante, amados, que Deus ele vai falar como as pessoas obteriam a remissão, o perdão do pecado. E Deus vai estabelecer uma sistemática. Lembrando, que no Antigo Testamento tudo é figura do Novo Testamento, como diz lá 1 Coríntios 10, 11. Tudo isso lhe sobreveio como figuras para nós, a quem é chegada a plenitude dos tempos. Então, isso é figura para nós. Mas no Antigo Testamento, aponta tudo, para Jesus. Mas voltando, no Antigo Testamento, Deus estabelece os sacerdotes, Deus estabelece o tabernáculo. E no livro de Levítico, Deus vai estabelecer a chamada lei sacerdotal. Deus vai falar sobre os pecados. Quando o sacerdote pecasse, o que ele deveria fazer? Quando a nação inteira pecasse, quando uma pessoa pecasse, ele vai estabelecendo os diversos tipos de pecado e como o procedimento a ser feito para receber a remissão, o perdão daquele pecado. E basicamente a remissão, era necessário haver o derramamento de sangue, era necessário haver um sacrifício, era necessário que um animal inocente morresse de maneira substitutiva em lugar do pecador. Então Deus vai estabelecendo essa sistemática, porque Deus não queria que o homem morresse. Ezequiel 33, 11, o texto diz: Vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer nem na morte do ímpio. Convertei-vos, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Primeira de Paulo a Timóteo 2, verso 4, o texto diz: Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então esse é o desejo de Deus. Então, para Deus estabelecer esse processo de derrota do pecado, Ele vai atrelar a remissão, o perdão, ao derramamento de sangue. E já vai incutindo o entendimento de que
toda vez que alguém pecasse, um animal inocente iria morrer no seu lugar. A ideia do Senhor em trazer isso, o entendimento, a direção, o ensinamento que Deus queria passar era: não peque, porque se você pecar, um animal inocente vai morrer no seu lugar. Tanto é que quando eles saem do Egito, Êxodo 19, versículos 5 e 6, Deus diz através de Moisés que queria que eles fossem uma nação santa, né? Um sacerdócio real. Deus queria que todo o povo fosse santo. Deus vai trazer então os mandamentos para que eles entendessem, vivessem e praticassem. Só que o entendimento do povo foi justamente o inverso. Deus dá uma direção de maneira clara: se você pecar, alguém vai morrer em seu lugar. Só que o entendimento do povo, de muita gente, foi: eu tenho um grande rebanho, então se eu pecar eu tenho animais para apresentar em sacrifício e morrerem no meu lugar. Olha só, a mentalidade não foi entendida de maneira correta, né? Deus queria: se santifique, se você pecar alguém vai morrer no seu lugar. E cada vez que pecavam, tinha que levar um animal para ser sacrificado, um novilho, um cordeiro, enfim, o bode. Depois você lê lá Levítico, né, vai ter os diversos tipos de procedimentos a respeito de pecado. Desde o capítulo 1 em diante, Deus estabelece também ofertas e tudo mais, né, holocausto, sacrifício. Deus traz tudo isso, mas tudo atrelado ao sangue. Tudo atrelado ao sangue, para que eles entendessem, né, o que vai dizer depois lá em Hebreus 9, 10, que sem derramamento de pecado não há, sem derramamento de sangue, melhor dizendo, não há remissão dos pecados. Tudo isso apontava para o Senhor Jesus. E Deus vai mostrando essas figuras desde quando eles estavam ainda no Egito. Se você se recordar, a última praga das 10 era a morte dos primogênitos. E Deus manda o povo pegar um cordeiro de 1 ano, matar e pegar o sangue e passar na porta, na caixa da porta, no batente, nas vergas da porta, porque aquele sangue ali daquele cordeiro iria gerar libertação, iria gerar livramento. Então o povo faz isso. Esse cordeiro que está lá em Êxodo 12, já aponta para o Senhor Jesus. Aqueles animais que eram sacrificados no tabernáculo, eram sacrificados para a remissão do pecado, já apontavam para o Senhor Jesus. Tanto é que no Novo Testamento, João 1, 29, o texto diz que no dia seguinte em que Jesus foi batizado, João Batista olhou e viu ele passando e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o verdadeiro Cordeiro, Jesus é o sacrifício vivo que tem poder para remir, para trazer o perdão. No Antigo Testamento, os sacrifícios, os animais, eram uma morte substitutiva. Quem merecia morrer era o pecador, mas o animal morria no lugar dele. E é interessante que o pecador, ele tinha que colocar a mão sobre a cabeça do animal inocente e ver o animal sendo degolado, derramando o seu sangue, para que ele entendesse que ele transgrediu, ele pecou, ele desobedeceu, ele feriu ao Senhor. E aquele animal, aquela morte era por culpa dele. E aquilo que ele fez não lhe seria imputado. O Senhor Jesus faz tudo isso. Por quê? Ele morreu no nosso lugar. No Antigo Testamento, toda vez que alguém pecasse, tinha que trazer um sacrifício. Então, se a pessoa pecasse uma vez por mês, todo mês tinha que trazer o sacrifício. Se pecasse uma vez por semana, todo sábado tinha que levar o animal para ser sacrificado. Então, sempre vários sacrifícios eram feitos. O sumo sacerdote, os sacerdotes, eles tinham que, antes de apresentar os sacrifícios pelo povo, eles tinham que apresentar por eles mesmos. O texto de Romanos 5, o apóstolo Paulo é claro em dizer que Deus encerrou todos debaixo da lei, debaixo do pecado, para que todos entendessem, que todos pecaram, como diz lá Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que Deus fez isso? Para que todos estivessem debaixo do pecado. E todos nós temos consciência do pecado, entendimento do pecado. Deus fez isso para depois revelar a graça a todos. Está escrito, Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas no mesmo versículo diz: mas o dom gratuito de Deus, o presente gratuito, é a vida eterna por Cristo Jesus. No decorrer do Antigo Testamento, o Senhor vai dando pistas de quem seria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Por exemplo, ele fala aqui em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, e aí Deus fala
com Abraão, né, Gênesis 22, que ele iria possuir a porta dos seus inimigos, queria ser uma grande nação, e Deus renova essas promessas para o Isaac, para o Jacó. O Jacó tem 12 filhos. Antes de morrer, Deus mudou o nome do Jacó para Israel. Ele vai dizer lá em Gênesis 49, olha o verso 10, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, a ele se congregarão os povos. Cetro é aquele bastão, acredito que você já viu filme, televisão, né? Aquele bastão do rei, aquilo ali é o cetro. O cetro indica governo, indica autoridade, né? Então, Jacó aqui pelo Espírito Santo já está profetizando que o governo, a autoridade viria de Judá. E o texto, ele continua dizendo, nem o legislador de seus pés até que venha Siló. A palavra Siló quer dizer o enviado. E a ele se congregarão os povos, ou seja, o enviado vai reunir todos os povos. Então, Deus já dá uma pista que vai ser da descendência de Judá. Só que a tribo de Judá, minha gente, é a maior tribo das 12, era a maior tribo das 12. Deus vai dando mais algumas pistas. Lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, Deus vai fazer uma promessa a Davi e Deus vai dizer que o enviado, o Messias, seria da descendência de Davi, conforme está aqui em 2 Samuel capítulo 7, do versículo 12 até o versículo 16. O Messias seria da descendência de Davi. E Deus vai dando outras pistas. Deus vai dizer, por exemplo, lá através de Miqueias, que o Messias nasceria em Belém, né? Miqueias 5:2, lá Isaías 7:14, o mesmo Senhor vos dará um sinal, isso que uma virgem conceberá e dará à luz um menino. Isaías 9, Deus diz, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então, Deus vai dando todas essas pistas. E tudo isso se cumpre infalivelmente com o Senhor Jesus. Tudo o que o Antigo Testamento havia dito, todas as profecias vão se cumprir exatamente no Senhor Jesus. Ele nasce em Belém, foi uma virgem que o concebeu, todos os detalhes se cumprem. Ele vem, né, aos 30 anos, começa o ministério, o inimigo vai lá, tenta, né, querendo impedi-lo, mas não consegue. O inimigo vai usando gente de tudo que é jeito, mas não consegue. E até nos momentos que antecedem ali, os dias, né, em momentos que antecedem a crucificação, o inimigo quer impedir Jesus de ir para a cruz. Se você ler Mateus 16, né, Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E aí eles respondem, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E aí ele pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus diz, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus. E depois daquilo ali, Jesus começa a dizer que ele tinha que ir para Jerusalém padecer. E olha o que acontece em seguida. Deixa eu ler aqui para você o texto de Mateus, no capítulo de número 16. Pedro, que havia acabado de ter uma revelação de Deus, olha o que acontece. Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O Senhor Jesus já sabia qual era a missão dele. Lembrando que os discípulos e muitos a multidão que seguia Jesus, os fariseus, pensavam que o governo do Messias seria um governo literal para aquele tempo, né? Ele iria instaurar o reino, por ser descendente de Davi, né? Iria chamar o povo à guerra, expulsar os romanos e estabelecer o reino dele, colocar ministros, tanto é que João e Tiago vão pedir a Jesus para um sentar à direita e outro à esquerda. O entendimento deles é que o governo, o reino literal ia ser estabelecido naquele momento. E não era naquele momento. O Senhor Jesus ia implantar o reino nos corações. Chegará o tempo do reino literal, mas ainda não chegou, ainda vai chegar. Quando Jesus diz isso, olha o verso 22, versículo 22, Mateus 16, 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são
dos homens. Então, ali quem estava usando a boca de Pedro era Satanás, para dizer: Senhor, não vá para a cruz, porque o diabo sabia que na cruz o pecado seria derrotado. Jesus iria fazer um único sacrifício válido para toda a humanidade, um único, não ia precisar ficar fazendo mais um monte de sacrifício, não. Ele iria trazer a graça a todos, o diabo sabia disso. Então, aqui nesse momento ele não consegue interromper o Senhor Jesus, mas ele não vai desistir. Mais à frente, Jesus é preso, vai ser açoitado, tudo mais. Pilatos coloca Jesus de um lado e Barrabás do outro. Imagine comigo, imagine você, que você tem poder de decisão para soltar um dos dois homens. Um deles é um terrorista, um homicida, uma pessoa que já matou um monte de gente, um criminoso, uma pessoa que não tem caráter, que não vale nada, cometeu diversos crimes. De outro lado, você tem um cidadão de bem, que nunca fez mal a ninguém, que nunca cometeu crime algum. Um com a ficha suja, como dizem em alguns lugares, a capivara, imensa, outro sem crime nenhum. Quem você soltaria? É óbvio que seria este que não cometeu crime algum. Só que Pilatos, a intenção dele ao delegar essa escolha ao povo, ele vai querer, usado pelo diabo, deixar bem claro: vão soltar Jesus, ele não vai morrer, ele não vai ser crucificado. Só que era necessário morrer. Se você ler o texto de João, João vai dizer, João 12, os próprios sumos sacerdotes vai profetizar dizendo: é necessário que um homem morra pelo povo. E João registra, embora que ele não soubesse o que ele estava dizendo, ele, por ser sumo sacerdote, estava profetizando a respeito da morte de Jesus. E os anciãos incitam, os sacerdotes incitam o povo e começam a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Levam Jesus para a crucificação. Mas mesmo assim o diabo não desiste. Já usou Pedro, já usou Pilatos, ele não vai desistir, ele vai continuar as tentativas. Jesus está na cruz, de um lado direito tem um bandido, do outro tem outro bandido, e o diabo vai usar a boca do que está à esquerda para dizer: tu não és o Cristo, tu não és o Messias, desça da cruz, desça, salva-te a ti mesmo, salva também a nós creremos em ti. Quem é que está usando a boca desse bandido? O próprio diabo. O próprio diabo, para que Jesus não cumprisse a missão, para que Jesus não morresse, lembrando que ele não tinha morrido ainda, para que Jesus não morresse na cruz. O sacrifício era consumado quando havia morte, no Antigo Testamento tinha que morrer, o cordeiro tinha que morrer, o animal tinha que morrer. Então, para consumar o sacrifício, o Senhor Jesus tinha que morrer. E olha como Deus cumpre exatamente em todos os detalhes. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu que um cordeiro tinha que ser sacrificado pela manhã, às 9 horas da manhã, e outro à tarde, às 3 da tarde. O Senhor Jesus vai ser crucificado exatamente às 9 horas da manhã e vai morrer às 3 horas da tarde. Do mesmo jeito que havia sido profetizado que nenhum dos seus ossos se quebrariam, não se quebrou. Jesus não deu ouvidos ao inimigo, Jesus não deu ouvidos ao diabo, porque ele sabia que ele tinha que morrer na cruz. Aquela missão era dele, ele tinha que consumar. O próprio Senhor Jesus vai dizer, João capítulo 10, verso 17, ele disse assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então ele voluntariamente vai para a cruz. Ele, por amor ao Senhor e Deus, obviamente, que lembrando, Jesus como filho, por amor e obediência ao Pai, mas ao mesmo tempo, a pessoa de Cristo reúne 100% da humanidade, 100% da divindade. Ao mesmo tempo, o próprio Deus morrendo por nós, morrendo em nosso lugar. O próprio Deus fazendo um sacrifício vicário, substitutivo. Quem merecia estar naquela cruz somos nós, os pecadores, mas Ele morreu em nosso lugar. Ele consumou aquele sacrifício para nos purificar de todo o pecado, para rasgar a cédula que nos era contrária. Tanto é que na carta aos Colossenses, no capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo diz exatamente isso. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, deles triunfou
em si mesmo. Ou seja, Jesus expôs o poder das trevas, aquela sistemática maligna, de influência maligna que dominava o mundo. O Senhor Jesus triunfou na cruz. Ele morreu na cruz para nos trazer a graça. E hoje, pela fé, quando nós cremos, nós alcançamos o perdão e a remissão, não é? Como está lá em Romanos capítulo 3. Então, queridos, são 3 os estágios, né, da derrota do pecado. O primeiro é a justificação. O que é a justificação? Como diz lá Romanos, deixa eu ler aqui para você, Romanos capítulo 3, o versículo 24 diz assim, versículo 23, porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que está em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, ele fez um único sacrifício que é poderoso para nos justificar, para nos tornar justos, para nos tornar aceitáveis diante de Deus. Nós não temos justiça própria. E diga-se de passagem, né, Isaías 64 diz que a nossa justiça diante de Deus é trapo de imundície. Mas pela fé, quando nós cremos em Jesus, no sacrifício dele, nós recebemos essa justificação. Nós somos justificados, tornados justos, né? O pecado que estava em nós é limpo, é completamente lavado. E aí sim nós temos acesso à presença de Deus. João 8,36, o Senhor Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Livres do poder do pecado. Então, a justificação, né, a fé, a graça de Jesus nos liberta. E isso é pela fé, e isso nós temos que crer. Isso Jesus fez na cruz por todos aqueles que nele iriam crer. E tanto é que Romanos 8, verso 1, o texto diz: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. No mesmo texto de Romanos, mais à frente, né, do versículo 31 em diante, o texto diz: quem os condenará? Pois é Jesus que morreu por eles, né? Jesus morreu por nós para nos dar vida, vida com abundância, vida de verdade. E ainda que o diabo queira acusar, nós temos a palavra de Deus, nós temos o sangue de Jesus. Apocalipse 12, 10, o texto diz que nós vencemos o diabo, o inimigo, o acusador, é pelo sangue de Jesus e pela palavra do seu testemunho. Então, pelo sangue de Jesus, nós vencemos o poder do pecado. Conta a história que, certa feita, o reformador Martinho Lutero teve um sonho, e nesse sonho o diabo se materializara a ele, né, e dizia para ele no sonho: Lutero, você agora querendo fazer reforma, isso e aquilo e tal, e falando de graça e fé e perdão, mas você é um pecador, você fez isso, isso, isso e isso. E o diabo vai enumerando os pecados de Lutero, e o Lutero ouve tudo aquilo no sonho, né? E em seguida o Lutero diz: agora escreva assim, sobre tudo isso: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Agora, queridos, para que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado, é necessário, não é, a nossa parte também. O que é a nossa parte? Confessar o pecado. Provérbios 28:3 diz: aquele que confessa a transgressão e deixa, alcança misericórdia. O que encobre nunca prosperará. 1 de João, capítulo 1, do versículo 5 em diante, né, o 9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o Senhor nos ama tanto, amou de tal maneira, né, como diz João 3,16, que Ele deu o único Filho para morrer por nós, para crermos no sacrifício dEle e termos o perdão, a remissão dos nossos pecados. Ser lavado completamente pelo sangue de Jesus. Então, a primeira etapa é a justificação, é crer no sacrifício de Jesus, é ser liberto do poder do pecado. O segundo passo, né, o primeiro é a justificação, o segundo passo é a santificação. A santificação é ser liberto da punição do pecado, ou seja, da consequência do pecado. Romanos 6:3 diz: o salário do pecado é a morte. Então, o pecado gera punição, né? O pecado gera
punição. Tanto é que no Antigo Testamento nós temos vários exemplos, né? Mas um que chama muita atenção, e o Espírito Santo me trouxe à memória, é o exemplo de Davi, quando ele adultera com Batseba, está lá 2 Samuel 11, no capítulo 12, Deus usa Natã para dizer para ele, né, abrir os olhos dele, que ele estava em pecado, ele se arrepende, mas Deus usa Natã para dizer, olha, a tua transgressão Deus passou de ti. Ele se arrepende profundamente do seu pecado. Ele não merecia, porque adultério, né, segundo a lei, era pena de morte por apedrejamento. Mas a graça de Deus, o favor de Deus o alcança e ele compreende essa graça, ele compreende o favor de Deus e ele se arrepende. Tanto é que ele escreveu o Salmo 51. O Salmo 51 ele escreve após se arrepender, né, do pecado que cometeu com a Batseba, e ele vai dizer, né, versículo 10 em diante, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a me dar a alegria da salvação, não me lance fora da tua presença. Porque ele sabia que o pecado não entra na presença de Deus. Deus é tão santo que a santidade dele consome o pecado e ele quer ser aceitável novamente na presença do Senhor. Ele quer ser aceitável. Então ele vai dizer, Senhor, não me lance fora da tua presença, torna-me a dar a alegria da tua salvação. E ele vai dizer algo muito forte que eu quero ler aqui, que é fundamental, queridos. É fundamental no nosso relacionamento com Deus. Salmo 51, no verso 17, ele diz assim, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Porque até mesmo no Antigo Testamento, amados, quando o povo, as pessoas sacrificavam os animais pela remissão dos pecados, mas não era com o coração contrito de fato, não havia arrependimento, sacrificava, mas Deus não se agradava. Davi compreende que não adianta sacrificar um boi, uma boiada, se o coração não se quebrantou. E aí ele vai dizer, não é, pelo Espírito Santo, esse texto maravilhoso, que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, porque ele testemunha, não é, que há de fato arrependimento, quebrantamento, há uma disposição de não voltar a cometer a mesma prática, de não reiterar, não viver na prática pecaminosa. Tanto é que Davi só cometeu um adultério, ele não cometeu dois. A Escritura só relata um, porque ele não cometeu outro, porque ele entendeu que tinha que deixar o pecado, né? Citei já há pouco, Provérbios 28, 13, o que confessa a transgressão e deixa, alcança misericórdia, mas o que encobre nunca prosperará. E o diabo, amados, é especialista em trabalhar na mente das pessoas, colocando a ideia, você não precisa confessar, você não precisa se arrepender, você não precisa falar. Não tem sim, a diferença de arrependimento e remorso é que o arrependido, ele fala, ele coloca para fora, ele pede perdão e ele se dispõe a não voltar à mesma prática. O que tem remorso reconhece que também errou, mas não tem coragem de ir lá confessar, pedir perdão, não tem coragem. É o que acontece, por exemplo, com Pedro e com Judas. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes? Negou, mas se arrependeu. Judas, pode ser que tenha se arrependido de ter traído Jesus? Pode ser, mas não foi pedir perdão. Se ele tivesse ido até a cruz, até o instante final antes de Jesus morrer, enfim, se ele tivesse ido até o Senhor, pedido perdão, eu não tenho dúvida que Jesus o perdoaria. Só que ele não pediu perdão, ele teve remorso, e o remorso corroeu de uma tal maneira que ele foi no lixão da cidade e se enforcou. E diz o texto, quando ele puxou a corda e se jogou, as entranhas dele se abriram ao meio. Olha só. Então, o diabo é especialista em ficar no ouvido das pessoas. Não precisa confessar, precisa sim, tem que confessar para Deus, tem que confessar para Deus. Falar, Senhor, e dar nome, eu fiz isso, e falar de maneira clara. Lembrando também, amados, que o Senhor Jesus também ensinou no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, se você sabe que alguém tem algo contra ti, se você está diante do altar, você vai apresentar a tua oferta e você lembrar que tem alguém que tem algo contra ti, não é você que tem contra ela, é ela que tem contra você. Deixa a tua oferta, vai lá se reconciliar, vai lá. Olha só, na prática, quem faz isso? Só quem tem a unção do Espírito Santo, sensibilidade da voz dele, não é? Muita gente até mesmo erra, mas deixa o inimigo falar no coração, não pedir perdão, porque quando todos os pecados são contra Deus, mas tem pecado que é contra o outro. Pecado que é contra o outro, tem que pedir perdão para o outro também.
Tem que chegar no outro: fulano, me perdoe porque eu falei mal de você, me perdoe porque eu fiz tal coisa, me perdoe, e falar e confessar, né? Confessar para se arrepender de fato. É óbvio que tem que ser no momento propício, claro, mas falar com a pessoa, né? Expor o coração em sinceridade, não é? Por exemplo, um casal, o marido e a mulher, a palavra diz que os dois se tornam uma só carne. Muitos casamentos acabam, infelizmente, é trágico isso, mas o número de divórcios no meio cristão evangélico é terrível. É igual no meio daqueles que não são cristãos evangélicos. O divórcio é um negócio terrível. Muitas vezes acontece, não é porque não tem comunicação, não tem interação. Quando um faz algo para o outro cônjuge, tem que ir lá e pedir perdão: me perdoe porque eu fiz isso e isso, ou deixei de fazer, né? Tem que haver essa relação de interação, e não só no casamento, com os irmãos. A palavra ensina e orienta a esse respeito, não é? O que a gente vê aí de gente que vira a cara para o outro irmão, que não quer saber do outro, que não se dá bem com ninguém. Misericórdia, minha gente, isso tem que mudar. Olha o que diz aqui, deixa eu ler, Colossenses 3, para não ficar nas minhas palavras. Colossenses 3, eu vou ler a partir do versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. O suportar aqui, amados, não é de aturar. Muita gente pensa assim: poxa, eu tenho que aturar esse irmão que é chato, que é isso, que é aquilo, mas fazer o quê, né? Tem que aturar, a palavra diz que tem que suportar. Não, não é esse sentido, não. O suporte aqui, o suportar é no sentido de dar suporte. Por exemplo, você que está me assistindo, a televisão da sua sala está na parede, o que é que mantém ela segura, presa na parede? O suporte. Um micro-ondas, enfim, tem aquele aparelhinho chamado suporte. É nesse sentido, nós temos que ser suporte para os outros. Dar suporte aos outros, e suportar uns aos outros e perdoai-vos, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver alguma queixa contra o outro, como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tem gente, amados, parece menino bicudo, tem gente que eu acho que rasgou essa página aqui da Bíblia. Está na igreja, às vezes até obreiros, né? Irmãos em Cristo, pastores, parece menino bicudo, nunca leu isso daqui, que tem que perdoar, né? Que tem que ter a interação de ambos. Tem que ter entendimento, querido, tem que ter entendimento da palavra. É óbvio que há situações, como por exemplo, lá no caso de Jacó e Esaú, né? Quando Jacó está voltando, Esaú chama ele para estar com ele, Jacó diz, eles se reconciliam primeiro, eles fazem as pazes primeiro, só que o Esaú vai para um lado, o Jacó vai para o outro. Mas não tem mais mágoa, não tem mais ressentimento, reconciliou, né? É óbvio que tem pessoas que você tem que agir assim como o Jacó agiu. Reconciliou, está em paz, está bem, se perdoou, mas você para cá e eu para cá, entendeu? Sem mágoa, sem ressentimento nenhum. Agora, há pessoas que têm que ter aquela proximidade, e é interessante que as pessoas que mais se ferem são as mais próximas. Jacó e Esaú eram o que mesmo, você lembra? Eram irmãos. Do mesmo jeito, hoje tem irmãos em Cristo que andam se ferindo, parece dois porco-espinho. Você já viu o porco-espinho no frio, quando quer se abraçar? Quer se abraçar, mas se abraça se ferindo, né? Os espinhos de um entrando na carne do outro. Não, a gente não pode ser como esse porco-espinho no frio, não, queridos. Tem que haver interação, tem que haver perdão sincero, a palavra tem que habitar em nós abundantemente para fazermos como o Senhor Jesus fez, perdoando a todos, né? Vencendo o inimigo. E por que eu estou falando isso? Porque a falta de perdão, querido, gera uma vitória do diabo. Olha só, Paulo falou disso, deixa eu ler para você aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu,
Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então, queridos, nós temos que derrotar. Jesus já deu a grande vitória sobre o pecado, na cruz do Calvário. Ele já derrotou o pecado. Ele já derrotou, só que nós temos que viver uma vida de santificação. Para nós vivermos uma vida de santificação, que é a segunda etapa do processo, né? Já falei da justificação, agora a santificação. Para vivermos a vida de santificação, nós temos que dia após dia ir derrotando o pecado. Primeiro o nosso, derrotar os maus pensamentos, os olhos maus, ou os ouvidos para ouvir o que não deve, as mãos para fazer o que não deve, os pés para andar onde não deve, e dia após dia se santificar. 1 Tessalonicenses 4:3, o texto diz que é a vontade de Deus para nós a nossa santificação. No versículo 1, o Senhor usa Paulo para dizer, não é, que eles estavam andando como na presença de Deus, de maneira que o agradasse, que o agradava, e que nisso tinham que progredir dia mais, cada vez mais. Então nós temos que andar na presença de Deus, agradando ao Senhor dia após dia, e isso nós fazemos quando nós nos santificamos, tá? E a terceira e última etapa, né? Já falamos da justificação, a santificação. Lembrando, está escrito, né? Sem santificação, Hebreus 12:14, ninguém verá a Deus. E a última etapa é a glorificação. A justificação é a libertação da punição do pecado, a santificação é a libertação do poder do pecado e a glorificação é a libertação da presença do pecado. Quando ocorrerá a glorificação? Quando do arrebatamento, né? Quando da segunda vinda de Cristo, nós teremos o corpo transformado, num corpo glorificado, como diz lá 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50 em diante. Nós seremos revestidos de incorruptibilidade. Na glória, na Nova Jerusalém, não haverá pecado, não haverá pecado. Todos teremos um corpo glorificado, viveremos uma vida abundante na presença de Deus, toda lágrima será enxugada dos olhos, será um tempo eterno que nunca terá fim, uma eternidade tremenda, sem pecado nenhum, não vai haver mais pecado. Então, o novo céu e a nova terra, queridos, é algo maravilhoso que nós temos que ansiar, que desejar, né? Que nos preparar. Os sinais estão aí, meu amado. Os sinais estão aí. Nós estamos vivendo uma pandemia, né, do coronavírus. Se não bastasse isso, não sei se você ouviu esses dias aí nos noticiários, uma nuvem de gafanhotos de 1 quilômetro quadrado, não sei quantos milhões de gafanhotos. Enfim, os sinais estão aí, se prepare, né? Outros ainda virão, se prepare, deseje, né? Como Paulo diz lá a Timóteo, 2 Timóteo 4, 7 e 8, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde já me está reservada a coroa da justiça, e não só a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Nós temos que amar a vinda do Senhor e nos preparar para ela. Uma pessoa que não se prepara, ele tem medo, né? Ele não sabe como é que vai ser, porque não tem certeza da salvação. Tem que se preparar, querido, tem que dizer Maranata, a hora vem, como diz lá em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem vem. Quem é a noiva? A igreja. Nós temos que dizer vem, Senhor Jesus, vem, mas nos preparar para isso, nos preparar dia após dia, vivendo em santidade, como disse lá Salomão em Eclesiastes 9:8, né? Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca te falte o óleo sobre a cabeça. Então, vestes brancas, santidade, na comunhão, na presença do Espírito Santo, buscando a presença de Deus, vivendo a palavra, se preparando dia após dia para habitar com o Senhor por toda a eternidade. Amém? Eu vou ficando por aqui, espero que essa aula tenha contribuído para o teu crescimento espiritual, espero que você tenha aprendido, que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações, porque toda aula que eu postar aqui no canal, o YouTube vai te notificar para você assistir. Se você gostou, deixa aí o teu joinha e o teu like, tá bom? Compartilhe com outras pessoas, deixa aí o teu comentário, aquilo que você gostou, aquilo que Deus falou com você, e você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra, tá bom? Vou te dar agora um importante recado, se torne um pregador do telhado. Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem com essa obra, para que esse curso de teologia, esse curso gratuito de teologia aconteça. Você também
é nosso convidado a se tornar um pregador telhado, são aqueles que fazem doações, não é? Você pode doar depositando a tua oferta no Banco Bradesco, agência 1074, conta 35333, dígito 7. Vou repetir, agência 1074, conta 35333, dígito 7, isso no Banco Bradesco. Você também pode contribuir através do Banco Itaú. No Banco Itaú, agência 0355, a conta é 07777, dígito 7. Vou repetir, Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Se você precisar, o CNPJ da Paz e Vida é, anote aí, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. Vou repetir, o CNPJ da Comunidade Cristã Paz e Vida, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. A Escola Superior de Teologia João Henrique Palharim é mantida pela Comunidade Cristã Paz e Vida. Então, torne-se um pregador telhado. Hoje é muito fácil, né? Você tem aí um celular, um notebook, um tablet, está aí na tua mão, você pode fazer a doação, pode contribuir, e eu tenho plena certeza que o Senhor nosso Deus vai te recompensar abundantemente. Amém?